capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 1. Lucas 24, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo de Jesus. Aconteceu que, perplexas a este respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Vamos continuar lendo, do verso 13 ao 35, vamos fazer uma leitura alternada nesse texto. Verso 13 em diante, eu vou ler o primeiro versículo. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. E não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. E começando por Moisés
discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Eu vou continuar lendo. Falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. Imagine bem, este primeiro dia da ressurreição de Jesus. A confusão, as dúvidas, o burburinho, as notícias correndo, um falando uma coisa, outro outra, as pessoas querendo saber o que tinha acontecido. E era natural. Afinal das contas, ninguém havia ainda ressuscitado dentre os mortos até aquele momento. E esse texto, ele relata este acontecimento, o maior de todos os acontecimentos da história. Nada se compara a isso, porque neste relato nós vemos a vitória definitiva sobre o maior inimigo da humanidade, que é a morte. Este inimigo que a humanidade não consegue vencer. Esse inimigo que vence a todos nós e traz separação, tristeza, dor. E nesse dia, nesse relato de Lucas, nós vemos esse fato extraordinário que aconteceu. É um relato abrangente, diversificado. Ele começa logo de manhã e vai até tarde da noite, abrangendo diversos personagens, porque este é um fato que precisa ser enfatizado. É o primeiro dia da nova criação de Deus que irrompeu nesse mundo.
os poderes do futuro, da eternidade, invadiram o nosso tempo, a nossa época. A morte, inimigo que entrou no mundo por causa do pecado, foi vencida. E aqui está a grande mensagem do cristianismo. O que tem a última palavra não é a morte, mas é a vida, é a ressurreição, é a vitória sobre a morte. E nessa nova criação que nós já estamos vivendo, a palavra final é dada por aquele que venceu a morte. E por isso, para os seres humanos hoje, a questão mais importante não é como irá morrer, mas como irá ressuscitar. Para a vida eterna ou para a morte eterna. Esse é o grande dilema da humanidade, porque a morte já foi vencida. A morte já não tem mais domínio, porque alguém ressurgiu dos mortos num determinado momento da história, bem documentado. O Senhor Jesus retornou a esta vida. E muitas pessoas ainda têm dúvidas a respeito da ressurreição de Jesus dentre os mortos. Mas esse relato, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos dá aqui alguns testemunhos muito importantes que atestam a veracidade desta ressurreição. Que, de fato, este é um evento histórico. E como tem sido repetido, o cristianismo é uma religião que se baseia em fatos históricos, em acontecimentos. Não é uma ideia, não se baseia em apenas ensinamentos de alguém, mas se baseia em fatos históricos acontecidos. Um filho de Deus pregado numa cruz romana e que depois de 3 dias vence a morte, ressuscita, vencendo este inimigo terrível. Mas vamos acompanhar aqui no texto os testemunhos que nos mostram a veracidade da ressurreição. Se você tem alguma dúvida, vá pensando aí a este respeito. Dos versos 1 ao verso 10, nós temos em primeiro lugar o testemunho das mulheres. E esse é um detalhe muito importante. Parece uma coisa sem importância para nós hoje, mas esse é um detalhe extremamente importante dentro do contexto da época. Se alguém quisesse inventar uma história sobre ressurreição, ele jamais colocaria mulheres como testemunhas da ressurreição. Naquela época, isso era impensável. Os tribunais não aceitavam o depoimento das mulheres. Os depoimentos não eram aceitos em lugar nenhum, mesmo que tivessem muitas mulheres falando a mesma coisa. O testemunho não era aceito. Ou seja, então, se alguém quisesse relatar uma suposta ressurreição, ele colocaria aqui homens que tivessem credibilidade para provar que realmente Jesus Cristo ressuscitou. E essa foi a reação dos próprios discípulos. Você vê aí no verso 11, como é que eles receberam o relato daquelas mulheres. Eles disseram, tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Aquelas pessoas que as conheciam, que conviviam com elas. Portanto, quando Lucas coloca essas mulheres como as primeiras testemunhas da ressurreição, isto certamente foi por inspiração do Espírito Santo. E ele está aqui relatando fatos. Ele não está inventando uma história. Ele está relatando aquilo que havia de fato acontecido naquela manhã do primeiro dia da semana, quando algumas mulheres foram ao túmulo e ali tiveram uma surpresa grandiosa. Ele não estava tentando montar uma história. Mas a pergunta é essa: o que levou aquelas mulheres
a crerem na ressurreição. O que pode levar cada um de nós a crer na ressurreição? Será que foi o túmulo vazio? Não foi, elas ficaram confusas. Quando viram aquele túmulo vazio, não sabiam o que fazer, não sabiam como explicar. Será que foi o testemunho daqueles anjos que disseram a elas: olha, por que vocês estão buscando entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Será que foram essas palavras que convenceram aquelas mulheres? Fizeram com que elas acreditaram de fato na ressurreição? Você se deixaria convencer por estes fatos? Será que isso realmente faz diferença na sua vida? Mas aqui no texto ainda, nós temos o testemunho dos anjos. Dos versos 4 ao verso 7 aparece 2 varões com vestes resplandecentes que conversam com aquelas mulheres. E esse também é um detalhe muito importante. Naquela época era preciso o testemunho de 2 ou 3 pessoas para que um fato pudesse ser comprovado. E aqui nós vemos um testemunho vindo de Deus, celestial. É o próprio Deus atestando a veracidade da ressurreição. E é interessante que, se você parar um pouquinho e olhar na história da Bíblia, você vai ver que esse é um método que Deus usou constantemente para referendar algum fato importante. Desde Gênesis capítulo 18, quando Deus e 2 anjos aparecem a Abraão, estabelece um diálogo com ele, falando sobre a destruição de Sodoma. E depois Deus se retira e aqueles 2 anjos então vão cumprir aquela missão. Começa ali, mas depois, aqui mesmo em Lucas, capítulo 9, versículo 30, você tem aquele relato da transfiguração de Jesus. E ali naquele relato aparecem duas testemunhas, Elias e Moisés, testemunhando que Jesus era de fato Filho de Deus. E logo na frente, em Atos 1:10, quando Jesus é levado aos céus, 2 varões de branco se colocam ali e diz: este Jesus, que vocês estão vendo subir, voltará da mesma maneira. Então nós vemos que esse foi a maneira que Deus usou na história da igreja, na história do seu povo, para atestar a veracidade de algum fato, de alguma coisa importante na vida da igreja. Testemunho celestial, ele dá veracidade ao fato da ressurreição. Mas eu volto a perguntar, será que foram as palavras dos anjos que convenceram aquelas mulheres? Você vê que elas continuaram confusas, elas continuaram sem saber o que fazer, elas estavam ainda assustadas. Testemunho das mulheres, o testemunho dos anjos. Será que isso seria suficiente para nos convencer? Para convencer o povo daquela época e hoje da história de que Cristo de fato ressuscitou? Mas uma terceira e mais importante testemunho, que é o testemunho das Sagradas Escrituras, meus irmãos. E aqui nós chegamos num ponto crucial. Vejam bem o que acontece. Mesmo diante do túmulo vazio e do testemunho dos anjos, aquelas mulheres continuaram confusas, não sabiam o que fazer. O que as convenceu de que de fato Cristo havia ressuscitado? Vejam aí no versículo 8. No versículo 6. O que as convenceu foi quando os anjos disseram: lembrai-vos de como vos preveniu, estando ele na Galileia. Quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. No versículo 8, então, se lembraram das suas palavras. E o verso 9, voltando do túmulo, foram anunciar
aquela verdade. Foi o testemunho das Escrituras. Foi quando elas se lembraram das palavras de Jesus. E aqui nós temos esse primeiro ponto, que é as Escrituras, que têm que nos convencer da realidade da ressurreição de Jesus Cristo. Elas se lembraram das palavras de Jesus, se lembraram da Escritura. E quando você lê os Evangelhos, você vê que pelo menos 3 vezes, antes da sua crucificação, Jesus anunciou claramente para seus discípulos que ele seria morto, crucificado e iria ressuscitar. No Evangelho de Marcos nós temos Marcos 8, 31, 33, 9, 30, 32, 10, 32 e 34. Jesus falando para os seus discípulos. Quando os anjos falaram aquilo, elas se lembraram. O Senhor realmente disse que iria morrer e ressuscitar. E elas creram na Escritura Sagrada, creram na palavra do Senhor. E essa palavra é poderosa para nos convencer. E se essa palavra não convence o seu coração, nada mais poderá convencer. E eles creram, elas creram, foram anunciar. Agora elas tinham certeza de contar para os discípulos que realmente Cristo havia ressuscitado. Não foi o túmulo vazio. Não foram as palavras maravilhosas dos anjos. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Mas foram quando elas ouviram aquilo, se lembraram daquilo que Jesus havia falado. E eu pergunto, irmãos, o que a palavra de Deus tem feito no seu coração? Tem feito o mesmo efeito? Nós vamos ver ainda mais. Esses discípulos no caminho de Emaús, note bem, novamente 2 testemunhas. É o padrão de Deus. O que os fez crer na ressurreição? Vejam bem, no verso 22, eles dizem: é verdade também que algumas mulheres daqui conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de manhã, de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão dos que disseram as mulheres, mas não viram. Diante de tantas evidências, aqueles 2 discípulos caminhavam cabisbaixos, abatidos, derrotados, porque ainda não criam na ressurreição. As mulheres haviam sido convencidas pela palavra, mas os demais discípulos ainda não. Evidências e evidências. Por isso Jesus disse no versículo 25: ó necios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Será que nós temos sido assim, meus irmãos? Nécios, tardos de coração, para crer em tudo aquilo que a palavra de Deus nos revela? E o que acontece então? Jesus, a partir do versículo 26, começa a expor para eles a Escritura, a expor aquilo que a palavra de Deus dizia sobre ele, sobre a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição. Jesus expõe. E o que acontece com eles? O coração deles vai se aquecendo. O coração deles começa a queimar, porque a palavra de Deus penetra no coração deles e faz diferença. Eles estavam em dúvida, as evidências estavam ali, mas o que aqueceu o coração deles foi a palavra. E o versículo 31 diz que os olhos deles se abriram no momento em que o Senhor Jesus disse as mesmas palavras que havia dito na instituição da ceia do Senhor. E aqueles homens que haviam estado na ceia, de repente, eles viram: é o Senhor, são as mesmas palavras. É Ele quem está aqui conosco. E nesse momento Jesus desapareceu da frente deles. Mais uma vez nós vemos o poder da palavra.
Foi a Escritura que os convenceu. Não foram o testemunho das mulheres, nem um túmulo vazio, mas foi a palavra do Senhor que aqueceu aqueles corações. E eles creram verdadeiramente que Jesus havia ressuscitado. E o que eles fazem? Na mesma hora, versículo 33, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Uma viagem numa escuridão só, perigosa. Não tinha lanterna, não tinha carro, não tinha farol. Mas eles não esperaram pela manhã. Aquela notícia precisava ser transmitida, porque era grandiosa demais. Agora eles mesmos estavam convencidos de que o Senhor ressuscitara. Não porque viram o Senhor, mas porque a palavra de Deus lhes queimou o coração. Porque o testemunho da Escritura aqueceu o coração deles e abriu a mente deles. Precisavam contar aquilo aos discípulos. Saíram para contar a eles. E chegaram lá, certamente já tarde da noite, em Jerusalém, encontraram os discípulos ainda reunidos. Eles não conseguiam entender o que estava acontecendo. Estavam diante de um quadro novo, extraordinário. Alguém havia vencido a morte, mas eles não conseguiam compreender. E o que acontece então? Eles chegam. E eles dizem, versículo 35, os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho. E como fora por eles reconhecido no partir do pão. Mas aí acontece o que todos queriam. Jesus se põe no meio deles. Agora então, não haverá mais dúvidas. Agora as dúvidas acabaram, Jesus se coloca no meio deles. Mas o que acontece, irmãos? Jesus, verso 36, paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo o Espírito. Estavam perturbados. Dúvidas subiam o coração. Nem a presença de Jesus ali foi capaz de convencê-los. Assim é o nosso pecado, tão terrível. Eles continuaram incrédulos. O verso 37 diz isso, o verso 41. E por não acreditaram eles ainda, por causa da alegria, estando admirados. Vejam, irmãos, como que as coisas são. Um túmulo vazio não foi suficiente. Um suposto túmulo vazio de Jesus continua lá em Jerusalém até os nossos dias. Mas quantos têm sido convencidos da ressurreição por causa daquele túmulo? Muitas pessoas têm buscado ver anjos para poder confirmar a sua fé. E a sua fé continua vacilante. Alguém pode dizer, se Jesus aparecesse aqui agora e dissesse paz seja convosco, todos aqui iriam acreditar, chorar, tremer. Será? Eu creio que muitos continuariam duvidando, continuariam céticos, porque o que nos convence é a palavra de Deus. E vejam o que Jesus faz, depois de mostrar a sua mão, seu pé, mandar que eles tocassem neles e eles em dúvida. Aquelas não eram evidência suficiente. Jesus, versículo 44, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E no versículo 46 ele volta a dizer, assim está escrito. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Vejam, irmãos, a importância da palavra de Deus. O que vai nos convencer da ressurreição não são um túmulo vazio, não é o testemunho de alguém, não é nem mesmo o testemunho celestial, não é nem mesmo a presença física de Jesus.
Porque se você não crê nesse relato que nós tivemos aqui agora, nada fará você crer, mesmo que o Senhor Jesus apareça na sua frente. O que nos faz crer na ressurreição? Todos esses fatos são importantes, estão relatados na palavra, mas o que nós precisamos aprender e é valorizar, acima de tudo, é aquilo que está escrito. É aquilo que está escrito, é a revelação de Deus ao coração do homem. É isso que vai nos mudar, irmãos. É isso que vai fazer a nossa fé ser uma fé vigorosa, que o nosso coração vai se aquecer, vai arder pelas coisas de Deus. É a palavra escrita. E vocês querem ver um testemunho disso? Aí Lucas mesmo, volte algumas folhas aí no capítulo 16 de Lucas, quando Jesus conta, 16, 27, quando Jesus conta a parábola do rico e de Lázaro, e aquele rico em tormento, no inferno, ele diz, Pai, versículo, Lucas 16, verso 27, Pai, eu te imploro que mandes Lázaro à minha casa paterna, porque tem 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem para este lugar de tormento. E o que lhe responde Abraão? Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-os. Eles têm as escrituras, ouçam as escrituras. Mas aquele homem insistiu, ele diz, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles vão se arrepender. E o que lhe diz Abraão? Olha, se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ainda que ressuscite alguém. Se a palavra de Deus não convence o seu coração, não são experiências extraordinárias, visões de anjos, nem a visão de alguém que ressuscitou dentre os mortos vai convencer você. Porque a verdade está na palavra de Deus. A importância fundamental desta revelação para a sua fé, para vivermos neste mundo de confusão. Nós temos um porto seguro, aonde firmar a nossa fé, dizer está escrito, e eu creio naquilo que está escrito, e isso muda a minha vida, isso muda os meus compromissos, isso muda a minha maneira de ser, isso muda os meus valores, isso muda o meu caráter. Se o relato da ressurreição de Jesus Cristo, que nós acabamos de ler aqui num texto longo, que pode ter até enfadado alguém, se nós não cremos nesse relato, nada mais resta. Nada mais resta. Essa é a importância fundamental da palavra. Ela é a verdade absoluta. E por isso, meus irmãos, Satanás tem tentado impedir que essa palavra seja pregada. No início ele perseguia, matava aqueles que anunciavam. Hoje em dia, ele tem levantado falsos profetas, que pregam um evangelho parecido com o evangelho verdadeiro, mas que não é o evangelho verdadeiro, que vai além do evangelho verdadeiro, como diz Paulo aos Gálatas. Se aparecer alguém, um anjo vindo do céu, e vos pregar o evangelho que vai além daquele que está escrito, seja amaldiçoado. E quantos estão fazendo isso nos nossos dias? Enganando tantas pessoas. Parece evangelho,
Mas quando você olha no fundo, aquilo está ultrapassando aquilo que está escrito. Por isso um pregador jamais pode ir além daquilo que está escrito. Porque o testemunho desta palavra é que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É o testemunho dessa palavra viva que vai levar você a crer que de fato Jesus ressuscitou e vive e reina. Essa palavra precisa dominar as nossas vidas. O amor por essa palavra, a meditação nessa palavra, o comer essa palavra de Deus é necessário. Por isso o salmista diz no Salmo 19 que a palavra de Deus é mais doce que o mel, é mais preciosa do que ouro purificado. A palavra de Deus é que nos conduz nesta vida e nos conduz à eternidade. Quantas pessoas buscando entre os mortos solução para a sua vida, consultando mortos, e na verdade estão consultando demônios, porque morto não pode responder a nada. Quantos estão fazendo orações a pessoas que já morreram há tantos séculos atrás, e essas pessoas não podem responder porque estão mortas. Mas Cristo ressuscitou. E Ele ressuscitou porque as Escrituras assim o dizem. Porque a palavra atesta, e a palavra é a verdade de Deus. O que convenceu aquelas mulheres foi quando elas se recordaram das palavras de Jesus. O que convenceu aqueles dois homens no caminho de Emaús foi quando o Senhor expôs para eles a palavra, e a palavra cresceu o coração deles. O que convenceu os discípulos reunidos em Jerusalém naquela noite não foi nem a presença do Senhor, mas foi quando o Senhor lhes expôs a palavra. E o Senhor disse, versículo 46, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Aqui está a nossa missão gloriosa. Se nós cremos realmente no relato bíblico, de que de fato Jesus venceu a morte, nós temos essa missão gloriosa de pregar o arrependimento para a remissão de pecados, pregar que em Jesus Cristo os nossos pecados foram perdoados na cruz, pregar que em Jesus Cristo há vida e vida eterna. Isso cabe à igreja. Essa é a gloriosa missão que nós recebemos do Senhor. E quantas vezes nós ficamos encolhidos diante de um mundo em pecado que se destrói, que se desmancha, um mundo sem esperança. Nós não temos coragem de dizer está escrito, e porque está escrito eu creio. E esta é a verdade absoluta. Pregar arrependimento, pregar o evangelho da cruz, o evangelho da graça de Deus, para que haja arrependimento, para a remissão de pecados. Mas o Senhor ainda é mais extraordinário. Ele disse aos seus discípulos, olha, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O Senhor Jesus sabia que uma igreja sem o poder do Espírito Santo não seria capaz de levar em frente essa missão gloriosa. E por isso Ele derramou sobre a igreja o seu Espírito no Pentecoste. E esse Espírito está com a igreja até os dias de hoje, motivando a igreja, levando a igreja à frente, enchendo os nossos corações com a palavra do Senhor. E o Espírito Santo irá agir somente em cima dessa palavra, porque ela é a palavra de Deus, está escrito. Jesus venceu o diabo dizendo está escrito. E aqui ele convence
as pessoas, os discípulos da sua ressurreição, dizendo, está escrito. E não apenas com a presença deles. Por isso, meu irmão, minha irmã, a pergunta é essa: como você crê na ressurreição? Você está esperando um anjo aparecer? Você está esperando que o próprio Jesus se coloque aqui? Ele está aqui. Ou você não crê nisso? A Escritura diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está ali. Se isso não te convence, e você trata o culto e a reunião de qualquer maneira, nada vai convencer você. A Bíblia diz isso, que o Senhor Jesus habita no meio dos louvores do seu povo. E como você louva o Senhor, como você adora o Senhor. Ah, se aparecesse um anjo aqui, brilhante, eu iria mudar. Não vai nada. Nem se ressuscitar um parente seu morto e aparecer aqui no meio, você vai crer, se você não crer nessa Escritura Sagrada. Aqui está a palavra de Deus, âncora segura para nós deste mundo, farol que nos guia para a eternidade. E nós temos o rico privilégio de proclamar esta verdade, que Cristo já ressuscitou. Aleluia. Vamos cantar esse hino. Deixar de louvor, por favor.